Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos ao vivo nesta manhã de segunda-feira, dia 23 de março de 2026. São exatamente 6 horas e 59 minutos, 7 horas da manhã, e nós estamos começando aqui o nosso momento de intimidade com Deus, conectando o nosso espírito ao Espírito de Deus, através das reflexões, leitura dos livros da Bíblia Sagrada, para a gente retirar de lá ensinamentos para aplicar na nossa vida hoje. Esse é o propósito. E, sendo assim, nós já iniciamos, como sempre, agradecendo, rendendo graças a Ele, Criador, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui falando das suas verdades. Então, oremos. Muito obrigado, ó Pai. A Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão por me abençoar antes de tudo, antes de eu levantar da cama hoje, preparar o meu dia. Esse dia já foi preparado pelo Senhor. Agradeço, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estarão, de alguma forma, recebendo essa Tua mensagem, que através de mim possa transbordar todos os Teus ensinamentos na vida dos nossos irmãos, dos Teus filhos amados, Senhor. Muito obrigado, que assim seja. Amém, amém, amém. Segunda-feira. Baixar um pouquinho o som aqui, que tá mais alto que minha voz, Mas e aí? Segunda-feira, começando uma nova semana de trabalho, Porque a semana, na verdade, começou ontem. E a reflexão de hoje é sobre testemunhar a verdade. Somos testemunhas da verdade de Deus? Eu sou. Porque diariamente tenho esses encontros, essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, e falando dele, das suas verdades, do que eu ouvi e do que eu li. Mas naquela época dos apóstolos, eles eram inquiridos sobre Jesus Cristo. E lá em Atos, o livro de Atos, capítulo 4, versículo 20, ele fala, eles são João, ele é interrogado, os outros apóstolos, para falar sobre Jesus. E a resposta dele é a seguinte: Atos 4, capítulo 4, versículo 20. Porque
não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você já pensou que Deus pode te usar? Ele pode usar sua vida para tocar outras pessoas? Já parou para pensar que você pode ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas? Com certeza somos, né? Talvez por meio de uma palavra de conforto, de um abraço sincero, um ouvido atento ou um simples gesto de amor. Pequenos momentos podem se tornar oportunidades para testemunhar de Cristo. Como Pedro e João, apóstolos, declararam diante das autoridades. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Atos 4, versículo 20. Por exemplo, ao ler ou escutar essa mensagem, Deus está levando a você as boas notícias de que Ele ama você a ponto de enviar Jesus, seu Filho, para conceder perdão e vida nova a você. A partir da fé nessa maravilhosa notícia, você pode também compartilhar o Evangelho com seus conhecidos. Compartilhar, transbordar na vida de outras pessoas sobre aquilo que você tem ouvido, lido, porque as Escrituras estão aqui. Nós não vimos como Pedro e Paulo, que estavam sendo interrogados, porque eles conviveram com Jesus, né? Mas nós ouvimos falar, nós lemos tudo aquilo que aconteceu. Então, a nossa obrigação é também falar disso. Não temos como nos negar dessa oportunidade, né? Compartilhar o Evangelho não é tarefa apenas de alguns, mas de todos os que creem em Cristo. Então, primeira coisa, crer em Cristo. Se crê, divulga, fale do Evangelho. Michele, seja bem-vinda, meu irmão. Michele Mendes, a galera que vai passando aqui pelo canal, ótimo dia para todos. Então a primeira coisa é crer em Deus, crer nisso, né, para poder falar de Cristo. Não é um chamado fácil, mas é cheio de propósito. Apontar para o Salvador. Então tem pessoas que ficam assim, mas qual é o meu propósito na vida? Tem gente que se pergunta, né? Qual é o seu propósito na sua vida? Tem gente que não sabe. Não descobriu ainda, mas está aqui, ó. Nosso testemunho ele fala aqui que não é um chamado fácil, mas é cheio de propósito, apontar para o Salvador. Está aí um propósito, né? Falar de Deus, falar de Cristo.
A fé em Jesus nos impulsiona a amar e proclamar sua verdade. Como recebemos graça, devemos compartilhar. Paulo lembra: como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Está lá em Romanos 10,14. Paulo já afirmava. Maurício, galera que vai passando aqui, ótimo dia. Paulo afirmava: como as pessoas vão ficar sabendo de Deus, de Cristo, se não ouvirem a mensagem? A nossa verdadeira fé nos leva a falar de Cristo, a falar dessas coisas, né? Então Paulo já afirmou lá em Romanos 10,14: nosso testemunho sempre será uma semente que Deus fará crescer no tempo certo. Semente, né, ela não floresce de imediato. Tem semente que demora anos para florescer. Mas ela à medida que ela é plantada, ela vai frutificar no momento certo, no momento de Deus. Dar testemunho não significa ter todas as respostas, mas viver de modo que Cristo seja visto em nós. Cada palavra e atitude, por menor que pareça, pode refletir a verdade do Evangelho. Que não nos calemos diante da verdade, mas anunciemos com coragem e fé, confiante que Deus age através de nós. Deus age através de cada um de nós. Essa fé é que nos anima a continuar a falar das verdades. E a gente não se importa para quem vai chegar essa mensagem. O importante é que ela, com certeza, vai chegar para alguém que, no momento certo, vai estar pronto para ouvir as verdades. E é incrível que muitas pessoas não falam disso, não conhecem as verdades de Cristo, né? Só que Deus utiliza cada um de nós como ferramentas, né? Com o propósito de falar das suas verdades para que todas as gerações que virão conheçam as suas verdades, para que eles tenham acesso ao reino de Deus. E como Paulo diz, como conhecerão a verdade se nós não falarmos dela? Aí, nossa missão, uma das, né? Nossa missão aqui na Terra. Essa reflexão, quem assina aqui é Éder Frederico Piper Guns, que trouxe essa reflexão para a gente nesse nosso Passando 5 minutos com Jesus, nessa manhã do dia 23 de março, segunda-feira. São 7 horas e 14 minutos. Nós vamos estar finalizando aqui, né? E ele deixa uma reflexão. Compartilhe de Jesus com quem precisa saber da salvação. Todos
nós precisamos saber da salvação. Compartilhe isso com alguém. Oremos. Senhor, ajuda-me a ser uma testemunha fiel do teu amor. Dá-me coragem para falar do que tenho visto e ouvido em ti. Por Jesus. Amém. 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 Façam um ótimo dia, uma ótima semana para todos nós. Amanhã estaremos novamente falando de Deus, falando de Cristo. Beijo no teu coração. Tchau, tchau.